Pergunta aqui, pergunta A, né? Qual deve ser a postura do educador frente à violência no contexto escolar? Deve ser de promover um ambiente seguro e acolhedor. E isso é possível quando o educador, o docente, está atento aos sinais de violência no contexto escolar, como violência física, verbal ou até mesmo bullying. Uma vez identificado esses sinais de violência, o professor ele deve intervir e resolver esse conflito. E uma vez que esses conflitos eles são resolvidos pela intervenção do professor. Ele, além de dar um bom exemplo para seus alunos, consegue promover um ambiente seguro e acolhedor, onde o respeito excede as diversidades e as particularidades, onde os alunos venham a ser conscientes das suas diferenças, mas venham a respeitá-las. A segunda pergunta que temos aqui é a B, que diz assim: quais competências socioemocionais o educador deve desenvolver para ser um exemplo aos educandos no combate à violência no contexto escolar? Então, a empatia, que é a habilidade de se colocar no lugar do outro, né? É uma competência socioemocional que deve ser desenvolvida, porque uma vez que nós nos colocamos no lugar do outro, nós evitamos muitas coisas. Quantos bullying não teria sido evitado se tivesse aquele que agiu de maneira errada tivesse se colocado no lugar do outro antes de agir, né? Antes de falar algo, quantas violências não teria sido evitado se os indivíduos tivessem feito uso dessa competência socioemocional que é a empatia. A segunda é a autogestão, que é se controlar as emoções, né? O professor e os alunos eles estão expostos e eles vão sim se apoderar de emoções negativas, mas esse não é o fator determinante. O fator determinante é como nós vamos agir, né, quando estamos apoderados de emoções negativas. E a autogestão é justamente para nós nos controlarmos diante das emoções negativas, né? Não agir pelos impulsos das emoções, mas se controlar para poder escolher o melhor caminho. E falando em escolher o melhor caminho, a competência de resiliência emocional é analisar as situações antes de agir, é analisar qual o melhor caminho para poder seguir, qual a melhor ação para poder efetuar. E assim anula todas as possibilidades de violência no contexto escolar. Empatia, me colocar no lugar do outro, então eu não vou fazer com outro aquilo que eu não queria que fizesse comigo. Autogestão, me controlar para não agir nos impulsos das emoções. Resiliência emocional, analisar as situações para escolher o melhor caminho para agir. A terceira pergunta, letra C, né? Qual ferramentas o educador deve dispor para desenvolver a dinâmica pensamento, ação e emoções, práticas de ensino e aprendizagem baseada em projetos? Algum exemplo disso eu vou apresentar aqui, né? É a apresentação de um projeto onde o aluno vai ter que usar a intelectualidade, o pensamento, né, em como ele vai elaborar o projeto, como ele vai apresentar. Ele deve agir para poder elaborar o projeto conforme ele pensou, e ele deve controlar suas emoções para poder apresentar esse projeto para o público que está ali escutar. E letra D, né? Qual o apoio a instituição escolar deve prestar ao educador para a manutenção e prevenção da saúde emocional? A instituição escolar, ela deve implementar políticas que promovam equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal. Exemplos disso é horários flexíveis, pausas adequadas e políticas de licença médica. Esses exemplos nos mostram, né, o reconhecimento e a importância que tem, né, o descanso e a recuperação emocional dos docentes. Mostra o cuidado que tem com a saúde emocional e com o descanso do docente para que ele venha desenvolver e venha intermediar, né, venha mediar, né, as competências para a educação do século XXI. E a última pergunta: por que você quer ser educador, mesmo com tudo isso que está acontecendo? Um policial, quando ele vê, né, a violência na sociedade, ele não deve se omitir, porque se os policiais ele se omitisse, a violência só iria progredir. Assim, o professor, quando ele vê um desafio na educação, em vez de omitir,
porque se ele se omitir, essa situação, problema só vai crescer, mas ele deve enfrentar, porque quando ele enfrenta, então ele está no mundo das possibilidades, onde ele pode fazer sim a diferença. Então, essa dificuldade que é a violência, não, no contexto escolar, não deve ser vista como um empecilho para se omitir, mas deve ser vista como uma motivação de que nós podemos fazer a diferença.